A Bíblia não se cansa de nos lembrar que Jesus é eternamente o mesmo. Ele não muda. A maioria de nós, cristãos, afirmamos que Deus é imutável. No nosso discurso, quando vamos evangelizar, pregar ou até mesmo para validar as nossas afirmações, dizemos que Jesus é imutável, fiel em suas promessas. Mas na vida prática, cremos em um Cristo imutável? Ser imutável é não estar sujeito à mudança, e a imutabilidade é um atributo de Deus. Wayne Grudem define a imutabilidade afirmando que Ele é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. A definição correta dos atributos de Cristo nos faz entender melhor as Escrituras e a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecer os seus atributos nos torna mais próximos dele e, consequentemente, nos traz uma maturidade espiritual que aplicamos à nossa vida prática e a tornamos melhor. Entendendo os propósitos do Cristo imutável, conseguimos administrar melhor as coisas mutáveis. Conseguimos entender melhor o contexto em que estamos inseridos e aplicarmos a nossa fé de uma forma que responda às nossas expectativas. Quando nós entendemos que Jesus é um ser imutável, que um dos seus atributos é a imutabilidade, nós entendemos também que todos os demais atributos não sofrem alteração. E aí podemos confiar plenamente nele, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu zelo, na sua onipotência, na sua perfeição, na sua beleza e em todos os demais atributos, plenamente convictos de que nem sequer um deles pode ser transformado. Jesus não se corrompe. Se os seus atributos podem ser alterados, ele passa a sofrer corrupção. Se não entendemos e não cremos na imutabilidade, também não poderemos crer que ele será imutável em seus atributos. Não conseguiremos crer que Cristo é firme em seus propósitos, em suas promessas, em suas palavras. Se ele diz que nos amou, ele continuará a nos amar e não nos deixará de amar por causa das nossas ações. Se ele diz que cuidará de nós, com certeza ele cuidará. Se ele prometeu, ele de fato cumprirá. Se Deus não é imutável, ele se torna corruptível e todos os seus atributos também. E a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: em Deus não pode existir variação nem sombra de mudança. Infelizmente, o mundo, por não entender corretamente a imutabilidade de Cristo, tem proposto uma teologia deficiente, onde apresenta-se o Cristo soberano, Salvador e sustentador de todas as coisas, como um Deus sujeito ao tempo e à história, ou seja, um ser sujeito aos homens e suas vontades. E através desse pensamento propagado, surgem as heresias, os erros doutrinários, erros que muitas vezes tentamos aplicar à nossa vida prática na ilusão de que pode dar certo. Se Deus não muda em seu caráter, nos seus propósitos e nas suas promessas, por que sempre tentamos mudar Cristo e a sua palavra conforme as mudanças temporais? Por que os valores anteriormente bíblicos hoje sofrem tantas alterações? Por que sujeitamos Cristo ao tempo e à história? A resposta é simples. Deixamos de crer em um Cristo imutável. E nessa onda tudo se inverte. O homem já não exerce mais o seu papel de homem. A mulher quer ocupar o espaço do homem. Os filhos querem ser como os pais e os pais se igualam aos filhos e assim por diante. E tudo sofre inversão. Porque se Deus muda, tudo pode ser mudado. E aí aqueles princípios e valores bíblicos que são inalteráveis sofrem a ação do relativismo. E aí, mata-se a teologia. Se partimos do princípio de que a teologia é o estudo acerca das coisas de Deus e o tornamos como um de nós, matamos a teologia. Cristo é imutável e ele se revela a nós, nos mostrando a sua vontade. Que cada um de nós tenhamos consciência do nosso papel nessa jornada, como homem, jovem cristão, tendo convicção que os mandamentos de Cristo são para serem cumpridos hoje, agora e sempre. E com certeza seremos recompensados por esse Deus maravilhoso
que não muda, não mente e que nos diz que trabalha em nosso favor. Crer na imutabilidade de Deus nos faz confiar em suas promessas, perseverar em meio às tempestades, nos faz lutar em meio às adversidades da vida. O Deus que curou ontem continua curando hoje. O Deus que salvou ontem continua salvando hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua no controle da história. Ele é maior que tudo e todos. Ele, o poderoso, que pode executar todas as coisas em nosso favor. Portanto, creiamos, mesmo em meio às dificuldades, que Ele está próximo e que, ainda que nos faltem forças, Ele sonda os nossos corações. E a palavra não dita, a dor não expressada, a angústia ou a aflição que limita a nossa voz nunca poderá limitar a ação de um Deus soberano, que não muda, independente das gerações anteriores, presentes ou futuras.